primeira coisa que é só um recordar é viver, é importante que a gente lembre que o Instituto de Banco fez uma opção radical, isso não só de, por enquanto, estar no ensino médio, mas de trabalhar com a gestão, tá? Como recorte fundamental, com esse grau de compromisso. Não é isso? Maiores níveis de aprendizagem, equidade com a educação pública, o tempo todo, né? A gente está sempre falando, é para todos, tá? E com uma visão que a gestão não é um supérfluo, não é periférica e não é uma panaceia, tá certo? Mas a gestão como um solo fértil que potencializa as capacidades de interlocução com as várias outras dimensões necessárias para garantir que todos os estudantes lá estejam na escola e que aprendam aquilo que é esperado que aprendam. É evidente que várias outras dimensões são muito relevantes, né? A gente vai estar falando sobre alguma delas, mas a questão é a escolha da gestão como pivô desse processo, e aí que a gente vai tentar retomar aqui do que a gente está falando, como estava citando gestão. Então, a gente tem uma série, né? Hoje, na abertura, foi tratado, né? Quando a gente pega essa série, a gente tem um marco do seminário de 2015, acho que vários aqui estiveram, provavelmente não todos, mas a gente o tempo todo indo nessa visão de uma gestão a serviço de uma reconfiguração do campo democrático e público que viabilize que todos os estudantes retornem para a escola, fiquem na escola e aprendam, como isso é uma responsabilização incontornável de uma gestão contemporânea que está comprometida com todos e que todos aprendam. A gente discutiu isso muito, tá? A gente discutiu um movimento mais aprofundado disso, sobre a gestão de evidências, sobre o uso de evidências, na agenda que todos nós sabemos que o Instituto tem feito ao longo dos últimos anos, e desde que fez a movida para a escala, né, que a gente passou a trabalhar em escala na parceria público-privada com os estados, em que a gente move uma agenda de altíssima intensidade sobre a experimentação, sobre a prática, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de exercer uma reflexão para além da reflexão abstrata, teórica, analítica, empírica, num campo absolutamente fértil, plural, heterogêneo, com todos os estados que a gente trabalha, que informam essa agenda de pesquisa. Então, o uso de evidências numa pesquisa totalmente orientada para resultados, uma pesquisa totalmente orientada para soluções, uma pesquisa translacional que dialoga com o campo e retorna para uma formulação, e como uma espiral crescente, chega na agenda que a gente está propondo hoje. Tanto que dá um acúmulo que reconhece tanto que a gestão escolar para resultados como a centralidade do uso de evidências, para a gente pensar, e aí os profissionais que são necessários para viabilizar essa mudança de patamar de uma gestão objetivamente transformada em direção a todos, né? Então, a primeira coisa, esse título pode parecer muito simples, o que efetivamente é, tá certo? Mas a ideia é que gerir um direito é muito específico, tá? Gerir o direito à saúde, gerir o direito à educação, e gerir um direito não é a mesma coisa que gerir uma empresa, tá? Evidentemente, há muitas coisas de uma empresa que podem se absorver para o campo dos direitos, mas nem tudo lá está. Então, a gente tem que aprender, e aprender com a prática. Temos décadas de experiências muito positivas. O que a gente viu hoje de manhã é absolutamente fantástico do ponto de vista da concretude, da densidade do que é praticado, mas a questão de gerir um direito traz várias implicações, tá? A primeira delas obviamente, que é ser universal. Gerir uma empresa pode ser gerir algo que os outros escolhem. Tá certo? Não há escolha, não deveria haver escolha, né, em gerir o direito. A priori, é para todos, e a missão da sociedade, incluído todos os gestores, é fazer com que todos lá estejam. Então, o nosso desafio é ser universal e estabelecer a gestão sobre isso. Mais do que isso, a gente está o tempo todo focado na ideia de que a gente precisa gerar resultados. Um direito que é só a fase anterior dos processos, que é só garantir uma oferta que não necessariamente se constitui na efetivação dos direitos, é menos do que a gente precisa. Gerir direitos implica a consequência final para além de oferecer a possibilidade de desfrutar dos direitos. Implica que os direitos sejam constituídos, realizados e massivamente para todos. E aí,
Disso a gente precisa pensar o praticar essa gestão da educação, que é um praticar específico desse universo. Volta à analogia, tal qual praticar a gestão da saúde, também ele é específico. A gente precisa ter algo que combine esse domínio da gestão com a especificidade do campo da educação. Vamos lá, o ser universal. Primeira coisa aqui, tem mais um tique do que eu esperava. Aqui. O primeiro ponto é o seguinte, a gente tem uma certa noção, no sentido do senso comum difundido na sociedade, que uma escola em que a aprendizagem é só para a minoria parece injusto. Tá? É relativamente fácil chegar a uma coisa, mas para que só para alguns, poucos? Tá? Mas o passo seguinte é, e quando é para a maioria? Do que a gente está falando quando a gente consegue fazer uma gestão para a maioria? Será que é justo? Qual o tamanho da maioria que a gente está falando? Tá? Lembrem, a gente já vai voltar a falar sobre isso, mas a secretária Macaé Evaristo falando de que, né, a população negra é mais do que 50% da população brasileira, e será que eles estão lá? E aí a questão toda, a escola e a aprendizagem para todos, tá, traz uma potência, quando a gente pensa a gestão da educação, que justo é ser universal nesse campo. E aí, dito isso, reconhecido isso, nem sempre se reconhece, como é que faz isso mesmo? Como é que a gente consegue ir nesse campo? Tá? E aí, a gente sabe esses dados. Vou botar-os todos aqui, mas só para a gente lembrar, né? A gente sabe, quando está no ensino médio, que é o nosso foco principal, muitos dos jovens que nós temos não chegam no ensino médio, dos que chegam, muitos não ficam, isso, vão abandonando, num país que tem uma cultura de repetência como algo meio naturalizado e que deve ser assim mesmo. Daqueles que ficam, tá certo? Poucos aprendem, tá certo? E aí a questão, falta o final, é aqueles que aprendem, qual o sentido que eles aprendem? Tá? Então, a questão-chave é se é verdade que no nosso campo, dos direitos, é fundamental para garantir este princípio de justiça, que seja para todos. Como é que a gente responde essa pergunta? Tá? Isso é uma expressão que a Cláudia Werneck usa na escola da gente, pensando em pessoas com deficiência, né? Mas para nós todos, tá, quem é que cabe no todo de cada um? Será que nós, no cotidiano, efetivamente estamos, primeiro, preocupados, depois praticando, segundo, em terceiro, dando consequência para que todos lá estejam? O país parece que não. Né? Então, a primeira coisa só de acesso, lembrem que a cada 100 crianças que entram no ensino médio, 93 chegam no Fundamental 2 e só 74 entram no ensino médio. Tá? Se a gente acompanhar a geração. Então, na entrada já estão perdendo muito. Mas agora veja quando a gente pensa... Perdão, a conclusão. De cada 100 que entram, 96 desses 100, a gente segue as pessoas mesmo, pode ser com defasagem, seriedade, pode ser depois da idade que a gente gostaria, mas 96 conclui Fundamental 1. 83 conclui Fundamental 2. E 65 de cada 100 conclui o médio. 45 foram embora. Se a gente for lá no Chile, está em 97. A cada 100, 97 chegam. Quais são os nossos todos? Quanto país? Como é que é a gestão desse direito? Tá certo? Quando pensa dos todos que cada um tem intimamente. Aí veja só, quando a gente olha meninos e meninas, olha aqui. Nem todos lá estão, mas os meninos estão menos. Só 61 de cada 100 que entram, dos meninos, concluem o ensino médio. Tá? 70 das meninas, 70 é uma maioria. Faz sentido fazer a gestão para que 70 lá fiquem e concluam? Tá? E quando a gente olha a raça, os jovens brancos, Fundamental 1, tudo tranquilo. Fundamental 2 começa a ter uma abertura. E aqui, quando a gente chega no médio? A cada 100 meninos e meninas brancos que entram, 75 concluem o ensino médio. A cada 100 meninos e meninas negros que entram, 58 concluem o ensino médio. Quantos cabem nos nossos todos?
E aí eu vou só seguir, quando a gente vai seguindo a mesma coisa para o terceiro ano do ensino médio, para disciplinas que a gente viu, lembra? O azul é aquele dado que apresentaram, duas diretoras apresentaram aqui, que é péssimo, tá? O cinza é ruim. Tá? Lembrem lá, em matemática, a gente está, só para pegar o caso extremo, 97% abaixo do que a gente gostaria. Que cenário é esse? Tá? E aí, seguindo, quando a gente olha a questão racial, ruim para todos, pior para os negros. Quando a gente olha aqui a questão de homens e mulheres, ruim para todos. Aí, aqui é curioso, que é pior para as meninas em matemática e pior para os meninos em língua portuguesa. Tá? E aí, a gente tem... Não vou continuar aqui para a gente poder seguir, mas a gente está falando dessa gestão dos direitos. Para a gente fazer um movimento importante, quem cabe no nosso todos convoca a pensar este elemento. Novamente, a secretária Macaé trouxe de forma explícita, tá? A gente nem combinou, mas recaem sobre quem as nossas altas expectativas? Altas expectativas são uma referência para fazer seleção e filtro? Ou altas expectativas são uma referência para garantia de direitos? Do que a gente está falando efetivamente? É para alguns altas expectativas? Ou efetivamente é para todos? Como é que a gente constrói esse processo? Será que de forma soberana, na gestão da secretaria, até a gestão da escola, de cada escala concreta, da escola de 3 mil alunos na capital, à escola da população ribeirinha, ou a escola indígena que o professor Gerson Banil trouxe aqui? Ou uma escola com 3 mil alunos que está num ambiente como Serra, de alta violência, e que você tem jovens negros que são exterminados numa proporção absolutamente inacreditável, num país que mata 60 mil pessoas por ano, quando 75% deles são negros e a grande maioria são jovens. Como é que a gente pensa aqui as altas expectativas? Tá certo? Como é que a gente pega o estudo, os estudos que tem todos sobre marcas sociais, sobre a percepção que a gente tem sobre aquele menino, aquele jovem que chegou lá com defasagem alta no início do ensino médio, e você acaba dizendo assim, não, é melhor que ele vá trabalhar do que ele continuar estudando. É isso que lhe é consistente. Tá? Então, o que a gente pode fazer para essas expectativas serem, se efetivamente podem ser dadas para todos? E, obviamente, a gente sabe, né, pedagogicamente, que sem ancorar a referência de aprendizagem em altas expectativas, você não fará mobilidade educacional. Certo? Você simplesmente fará um descarrego de intenções sobre esse processo. Aí a questão que a gente tem que ficar discutindo é, será que as nossas atitudes no ensino médio são condizentes com o ensino médio ser obrigatório e ser um direito universal? É disso que a gente tem falado ao longo dos últimos anos, é isso que a gente tem tentado praticar com os Jovens do Futuro, na parceria com os vários estados. Certo? E aí a gente segue isso. E como é que é a educação pública sendo uma gestão de direitos para gerar resultados? Tá? Aí lembra, a gente já fez essa apresentação para quem esteve aqui no primeiro seminário, mas era fundamental. Uma escola que a gente quer é uma escola que não estabelece uma relação de indiferença entre esses 4 níveis. É uma escola que produz uma hierarquia na gestão, que reconhece o caráter incontornável de, por exemplo, ter uma boa gestão de pessoas, de ter uma boa gestão do campo físico-financeiro, de ter as diretoras contando as formas com que lidam com isso aqui, uma boa gestão do ponto de vista do campo relacional, entre pares, entre professores, entre pares familiares, entre professores familiares. Ou seja, isso tudo é incontornável, tem que ser bem feito, mas neste domínio que é específico da gestão da educação, isso tem que estar a serviço da gestão pedagógica, para a gestão pedagógica poder dar conta de colocar o estudante no centro desse processo de aprendizagem. O estudante aqui do ponto de vista relacional, né? Não é o sujeito absoluto, isolado, é o sujeito em interação com seus professores, evidentemente, mas ele no centro do processo. Não é mais a escola no centro, e sim esta relação produtiva entre professor e estudante, com os estudantes tendo a centralidade de toda a agenda. É disso que se trata quando a gente está podendo pensar uma gestão para resultados, de uma hierarquia de processos. Mas e aí? Certo? Isso é fácil de fazer? É relativamente fácil enunciar, né? Quer dizer, nem sempre é fácil enunciar. Tá? Aí toda a discussão que a gente tem sobre protocolos de gestão, tá? Ou seja, que de alguma forma tem que ser, vou pegar aqui os 4, de forma coletiva, a capacidade da gente ter de identificação de problemas para a gente poder dar conta de enfrentá-los,
pensar em soluções e incidir sobre eles. Tá? Será que isso é protocolo? A gente, não, num mundo específico da educação que tem tamanha resistência à nomenclatura, como se protocolo estivesse essencializado num processo alienante, num material estruturado que só permitiria uma camisa de força e que não deixaria margem nenhuma de manobra a poder agirmos? Parece que não. Não só a literatura, como a experiência concreta e contemporânea de protocolos, entende protocolos como uma rotina de pensamento, certo? Que, de alguma forma, dá conta desses processos, dessas dimensões todas que eu estava falando, para poder mudar esse mindset instituído, instalado, e realmente, no sentido preciso, conservador sobre a gestão. Conserva uma visão que é relativamente antiga, que desvaloriza, por vezes, a gestão e que, como consequência, tem o fato de não todos lá estarem. Tá certo? E mesmo dos que lá ficam, pouco aprenderem. Então, a questão toda é padrões de pensamento para identificar e resolver problemas. É disso que a gente precisa quando a gente está dizendo que... Como é que eu dou consequência à ideia do estudante estar no centro do processo de aprendizagem? Eu preciso estar pensando nisso. Eu preciso ter um bom protocolo que entenda que ele é um guia. Ele não é a solução específica, única, universal, uma camisa de força. Ao contrário. Ele é modulável, ele é plástico, ele se formata em função das circunstâncias, desde que eu tenha um modo de pensamento, um mindset que seja instituído para identificar, mas não para aí, resolver problemas. Tá certo? E dar conta de construir, a cada caso concreto, numa rede, numa escola, as soluções que lhe são adequadas. Mas o tempo todo a busca de encontrar e implementar essas soluções. Tá? Mas, seguindo mais um pouco, vejam só. Opa. Não basta o protocolo, nesse sentido de rotina de pensamento. Eu preciso criar esse círculo virtuoso de engajamento dos atores, da secretária, do secretário, da burocracia, da secretaria, das gestões regionais, agora, especificamente, da diretora da escola, coordenadora pedagógica, dos professores, dos familiares, o engajamento deles e, ao mesmo tempo, ações eficazes, que tenham consequência. Isso não é binário, fez uma vez, aconteceu a outra, acabou e paramos. Ao contrário, quanto mais eu adenso essas rotinas de pensamento atentas para identificar e resolver problemas, mais eu produzo engajamento, e quanto mais eu produzo engajamento, mais eficazes são as minhas ações. Quanto mais eficazes as minhas ações e mais tangibilidade eu gero, mais concretude eu gero, provavelmente maior o engajamento, e esse ciclo vai sendo uma espiral crescente em direção à garantia do direito à educação. Mas, mais do que isso, vejam só, não sei se o pessoal viu, ó, atenção na mágica do PPT. Então, assim, do engajamento e ações eficazes, a gente está colocando aqui, ó, lições a partir da prática. Tanto servem para a nossa agenda dentro do Instituto, de uma pesquisa translacional que bebe do que está acontecendo, mas, sobretudo, para o cotidiano da escola e da secretaria, dá conta de aprender como é que esse engajamento e essa eficácia se dão. E leva tempo. Eu não estava desengajado ontem, tive uma iluminação, e me engajo hoje, e daqui para frente, lá estarei com toda a minha... Não é assim. Eu não produzo uma solução eficaz, que eu agora, né, como se fosse a luz que veio, eis a solução, e agora todos sabemos a solução, vamos fazê-la. Esse processo não é assim. Tá? Às vezes você está na direção certa, e demora tempo para dar o resultado. Às vezes você desvia dele porque acha que o resultado não veio ainda, mas é que você não fez ainda um processo de monitoramento atento e até de avaliação para saber se está na direção correta. Precisa ter mais engrenagem nesse processo. Então, as lições, a partir da prática, reconhecem isso, que leva tempo para poder fazer esse processo. Agora, mais do que isso, com o que a gente está dialogando? Primeiro, isso é importante, né? Ou seja, um pessimismo com a falta de resultados e esse sentimento de impotência e desconfiança com os protocolos. Quanto mais numa cultura erudita, instalada, desde as formações iniciais das licenciaturas da pedagogia, que estabelece uma relação preconceituosa com a potência dos protocolos e
colocam essa capacidade de desenvolver rotinas de pensamento num gueto que lhe diz que, a priori, seria uma amarra, uma camisa de força, e inviabilizam a capacidade criativa dentro da prática cotidiana desses atores, professores ou gestores. Então, você tem uma enorme desconfiança para protocolos, está certo? E nem sempre, e provavelmente quase nunca, de forma imediata, os resultados chegam. Então, isso requer uma resiliência enorme. A outra coisa que a gente aprendeu, que a gente isso aqui é um processo de aprendizagem, não é isso? De a secretária chegar aqui agora, vários secretários parceiros nossos, é uma aprendizagem mútuo de todo mundo, não é isso? A gente vai fazer reunião de comitê de governança, caramba, aquele negócio parecia que estava na direção certa, mudou, foi para a direção errada. Não, aquele negócio, pô, mas está certo, por que não dá resultado? Por que não deu? Aí, 1 ano e meio depois, caramba, aquele negócio funciona. Tem um pedacinho, se lembra das tâmaras do filme Nunca Me Sonharam? Não precisa ser a tâmara, que demora muito tempo a gente nem vê, mas tem algumas coisas que a gente planta hoje, parece que vai colher amanhã e não colhe amanhã. Leva um tempinho para colher. E aí esse processo está em torno disso. Agora, essa mudança é fundamental para o chave dessa frase aí é o fazer consequente e compromissado. Tá certo? Se eu estou efetivamente compromissado com o resultado e efetivamente praticando algo que vai em direção ao resultado, pode ser angustiante. Não aparece logo. Não é tão tangível. Nos questiona, dá pesadelo de noite. Mas estou fazendo tudo certo. Às vezes, estou achando que estou fazendo certo e não estou fazendo certo. Mas, às vezes, estou fazendo certo e gera angústia porque não está colocada efetivamente essa mudança de mindset em direção aos resultados. E, por fim, certo? Há uma hipótese que, desde a formação inicial, uma agenda de protocolos claramente organizada nessa visão de rotina de pensamento, que é a capacidade aqui de identificar problemas e criar condições concretas e objetivos de resolução desses problemas, tá certo? Pode ser certo, que minimize esses incontornáveis, é por isso que está esse slide aqui, custos e sofrimentos da transição. Não dá para fazer esta mudança de mindset e tudo ser cor-de-rosa. Não será. Então, não é a opção entre estar confuso e agora arrumou tudo, estamos todos felizes. Não é assim. É uma opção, não está fazendo sentido aquele mundo que a gente viu, que poucos lá estão, e os poucos que ficam, que são sobreviventes, qual o sentido daquilo que lhes está no aprendizado deles? Aquilo tem que ser mudado, mas, ao fazer a movida, que a gente está vendo, e é uma movida que todos reconhecemos que é consistente, tem angústia, tem sofrimento, tem dores e tem o processo de transição em torno disso. E agora, a ideia de praticar a gestão, caramba, eu estou atrasadíssimo, tá? Tem esses dois elementos aqui, que eu acho que praticar a gestão específica da educação, a gestão que entende que, neste universo que nós estamos falando, é fundamental que sejamos densos como gestores, sejamos densos como educadores, a gente tem que enfrentar esses dois reducionismos. E que são os reducionismos que são permanentemente, não é isso? São fantasmas que retornam o tempo todo, contemporâneos, evidentemente, está certo? Que é a ideia de que eu tenho que recusar essa ideia do gerencialismo, tá certo? Que eu teria um gerencialismo salvador, tá certo? E, ao mesmo tempo, recusar a ideia da negação absoluta da gestão, que seria exógena à prática da educação, de forma meio suíça. Desculpe o preconceito, fiquei preconceituoso essa minha ideia agora com Suíça. Mas foi o lugar comum do preconceito. Essa forma assim, completamente neutra, tá certo? Seria possível dizer que é melhor não ter a gestão, dado a magnificência da educação. Aí o que a gente está tentando dizer é que praticar a gestão depende dessa relação aqui de equivalência, de compartilhamento, de convívio, de harmonia entre educação e gestão. Mas o que a gente vive na prática? Sempre assim, aterrorizados, não é isso? Por esses fantasmas que retornam de trens na madrugada, assim, criando uma certa ameaça ao cotidiano, com uma hipertrofia da gestão, tá certo? A gestão muito maior
do que a educação. Aonde que eu tenho? Quando eu estou nesse gerencialismo reducionista. Tá? Processo esvaziado de objetivo, onde eu faço o processo pelo processo. A questão não é que o processo é bom ou ruim, é que eu pratico o processo pelo processo, sem lhe dar sentido, significado, portanto, sem lhe dar consequência. Então, ou uma preocupação exclusiva com a eficiência. Aqui é importante falar, obviamente, todos sabemos que sem eficiência é impossível fazer a boa gestão, mas uma visão hipertrofiada, agigantada desse ponto de vista do reducionismo gerencial, vai fazer uma preocupação que eu desvalorizo completamente pedagógica, é só a eficiência pela eficiência, e o sentido dado, a finalidade última desse objeto, que é a gestão da educação, se perde. Ou ainda, um tecnicismo absurdo ou uma desumanização que gera isso. O processo se impõe às pessoas, ele vê as pessoas como irrelevantes desde que elas fossem capazes de pensar em execução dos processos. Aí disso não tem outra saída a não ser o desengajamento radical dos professores, uma alienação total, e isso sim é uma burocratização completa da educação. Mas vejam que essa é uma situação de córnea, de escanteio, que povoa várias das nossas mentes, como se necessariamente caminhar em direção à gestão fosse impor essa visão reducionista de uma hipertrofia da gestão. Isso tem que ser absolutamente, de forma radical, recusado, essa situação. Tal qual a outra situação, que é a negação da gestão, em que eu tenho metas e processos de gestão estruturados que seriam desnecessários. A comunidade escolar decide. E percebam que aqui não é a discussão tal qual antes, não é a discussão contra a eficiência, aqui não é a discussão contra a capacidade soberana da decisão da escola. No entanto, que sentido faz a decisão soberana da escola se ela não está parametrizada de forma objetiva sobre metas, sobre resultados que querem ser alcançados? Que decidir é esse? Mais do que isso, fazer pedagógico é autogestionado e por si só sustenta a sua eficiência. Ou seja, não há uma busca objetiva da eficiência, é o processo pelo processo, no sentido da inter-relação dos atores que autogestionam, nessa visão agigantada da educação que nega a gestão, que seria suficiente. Isso não busca eficiência. Depois, cada escola e cada gestor deve descobrir, criar singularmente seu processo de gestão. Isso não é a ideia de contexto. Evidentemente, falta a ideia dos protocolos. Não há como ter bons protocolos, boas rotinas de pensamento fora de contexto. Isso aqui não. Tudo é artesanal, tudo é singular e não há nada, ou virtualmente nada, a aprender entre pares, entre semelhantes, entre segmentos ou entre grupos. E o fazer único numa unidade seria suficiente para dar conta disso e, portanto, se isto fosse verdade, seria consistente negar a gestão. No entanto, parece que as três coisas não são verdade. E eu gero essa outra coisa. Novamente, eu desengajo os professores, né, sobre a ideia do sentimento de impotência. O que a gente tem discutido, que é a chave, tá, é a necessidade de sair desse processo, dessa armadilha da negação da gestão ou da hipertrofia da gestão e caminhar para uma gestão de resultado de aprendizagem, onde o estudante está no centro. Certo? Esse é o objetivo dos processos de estudo, processos que não estão a serviço da manutenção dos jovens na escola, do retorno dos jovens na escola e da aprendizagem dos jovens que estão na escola, não são processos consistentes. Então, os processos têm que estar em torno do estudante no centro. Todos os processos a serviço pedagógico, esse é o sentido da hierarquia, certo? Que é a chave. Certo? E, mais do que isso, eu tenho competências técnicas de trabalho coletivo que são derivados do desenvolvimento das pessoas. Eu preciso estar obcecado com este desenvolvimento das pessoas. E, nesse sentido, a hipótese maior é que eu caminharei para a aprendizagem para todos, na medida em que eu fortaleço capacidades individuais e coletivas e eu produzo a corresponsabilização entre os atores. Isso se dá, ou se dará, ou se daria, se eu produzir esta harmonia entre a educação e a gestão e praticar efetivamente a gestão da educação, na sua especificidade, com o seu grau de abrangência possível. Eu vou pular aqui, mas vou fazer todos aqui, mas é só um exemplo por causa do meu tempo, que não vai dar. Está dando para ler? Dá, né? Pensem só qualquer coisa dessa. Será que é possível ser consequente do ponto de vista dos jovens se
eu tiver uma visão só da educação sobre a ideia de planejamento das aulas e de alunos integrados, sem nenhuma gestão? Ou será que eu posso ter uma visão de imobiliário, de biblioteca, de banheiros, só de gerencial, sem visão do educador desse processo? Olhem para esse quadro. Se eu tivesse mais tempo, eu dedicaria mais tempo a ele, mas são simplesmente exemplos nas 4 pilares chaves, no pedagógico, relacional, a infraestrutura e as pessoas, que, ao estarem expostos dessa forma, me parece quase por construção, solicitam, se eu estou à busca da gestão do direito à educação, se eu estou preocupado com gestão do direito, eu preciso, de alguma forma, harmonizar na interação entre educação e gestão. É nesse sentido, praticar a gestão da educação, tá certo? É ter essa visão de harmônica. Passo seguinte, com muito atraso, e aí, como é que eu faço essa gestão, que eu estava falando antes, aqui, sem me dedicar ao desenvolvimento profissional? Tá? E aí eu vou correr aqui com perguntas que estão associadas aos processos todos de questionamento, diálogo e produção criativa e coletiva que se deram hoje de manhã e que se dão ao longo do dia de hoje e de amanhã. Certo? Então, a primeira ideia é que o desenvolvimento profissional, tá certo? Eu tenho que pensar tanto os fatores determinantes como com a noção de competências que está associada a esse desenvolvimento profissional. Está tudo disponível para vocês depois no site, tá? Não precisa ficar batendo foto dos slides, tá? Não, só para facilitar a vida de vocês. Tá? Mas pode bater. Será mais fácil ver depois tudo. O que a gente está falando de fatores de desenvolvimento? Aí, vejam só, às vezes a gente associa só a formação é fundamental, mas o acúmulo de saberes relevantes para o desenvolvimento profissional está implicado um processo longo da minha história de vida, certo? Também da minha experiência reflexiva, ao mesmo tempo com a minha formação inicial, com a formação continuada, como é que são as condições de carreira, seleção, permanência e empregamento, e qual é a amplitude do meu poder de gestão. É nesse complexo campo interativo, tá certo, desses fatores determinantes, que eu posso pensar o desenvolvimento profissional. Eu não vou dar conta do desenvolvimento profissional estrito sensu com uma formação continuada. Certo? E nem posso ser tributário estrito sensu à minha história de vida. E acreditar que o meu desenvolvimento profissional dependerá da minha capacidade inata de adaptabilidade. Tá certo? A questão é como eu dou conta desse processo. E aí, só destacando 2, sendo muito rápido, mas quando a gente pensa condições de carreira e amplitude de processo de gestão, a gente está assim, como é que se dá o processo de reconhecimento? Vocês viram várias das falas maravilhosas. Para mim, o seminário já estava resolvido hoje de manhã, tanto quando você fez a mesa com as 5 diretoras, né, que são falas de reconhecimento. Olha, estou aqui há anos, fiz isso de forma consistente, algumas coisas aconteceram muito bem, algumas coisas não aconteceram e sobre outras eu tenho dúvidas. Todas as falas foram, cada uma modulada de um jeito, conversando assim, de forma sóbria, absolutamente responsável, vivenciada, e dando conta onde é que eu tive limitações, onde é que eu consegui descobrir um caminho, aonde é que eu consegui produzir efetivamente resultados, aonde eu fiz caminhos que estavam na direção dos resultados, mas ainda está em suspenso, parece que vai, mas não está. Então, a questão é a seguinte, qual é uma carreira ou uma função? Como é que eu faço valorização disso? Por que eu não consigo fazer uma progressão ao longo da carreira para além do tempo? Como é que eu não posso estar associando a progressão ao desenvolvimento de competências? Como é que eu posso... Isso é tudo questões para a gente ficar trabalhando ao longo dos dias, tá certo? Como é que eu posso ter uma progressão que esteja compromissada com o seu sucessor ou com os novatos que entram na escola? Tá certo? Por que isso não está associado, tá certo, de alguma forma, a construir trajetórias atrativas para o desenvolvimento profissional, certo? Dentro da minha prática enquanto gestor? E, por outro lado, tanto a formação inicial e continuada, obviamente que eu preciso de todas essas dimensões. Eu preciso de teoria, eu preciso de muita teoria, mas eu preciso, ao mesmo tempo, de conhecimento concreto sobre legislação. Aqui, novamente, estou me remetendo à minha situação. Se eu não entender a legislação, se eu não entender como é que se dão os fluxos com a regional ou com a secretaria, a possibilidade de eu tomar uma decisão ou errada, uma decisão que vai demorar muito mais tempo do que era necessário, é enorme. Tá certo? Então, está tudo associado a uma visão, já vou trabalhar, mas a ideia do protocolo, da rotina de pensamento, a ideia de, lembra, estou fazendo aqui, a gente, às vezes,
não dá tempo da gente discutir isso aqui agora, mas a declinação aqui é muito importante, que às vezes a gente pensa a formação inicial com uma cabeça, certo, didática de crianças, e não com a cabeça didática de adultos. Tá? Então, o processo de ensino-aprendizagem, que já devia ser muito mais contemporâneo para as crianças e para os jovens, quando estamos falando de adultos, mais ainda. Então, toda uma agenda que é necessária de ser desenvolvida aqui, quais são os saberes desenvolvidos a partir da formação. E o que a gente está falando aqui é produzindo uma relação de identidade aqui, falando, olha, o desenvolvimento profissional, o que nos interessa aqui, destacar para a discussão, é um fortalecimento de competências. Tá? Mas o que a gente entende por competência? Tá? Aí a noção de competência aqui. Opa, mais um slide. Primeiro é que a competência existe em ação, vou botar todos. Não é um acúmulo de conhecimento. Eu não me torno conhecimento porque eu estoco, perdão, eu me torno competente porque eu estoco conhecimento. Está certo? Porque, às vezes, a gente tem uma armadilha semântica que acha que competência é igual a inteligência. Não é isso? Competência tem a ver com esse fato final, tá certo? O que se faz para enfrentar intencionalmente os desafios? As competências se dão em ato e só são consequentes quando realizadas. O ato competente é aquele que se conclui na resolução do problema que ele se estabeleceu. Senão não se faz competente. E a gente precisa dar conta de ter uma visão, uma noção de competência, certo? Que enfrente tanto os desafios novos como os desafios antigos, cotidianos, em que um princípio que está lá no relatório do Jacques Delors é fundamental. Porque quando a gente está falando em competência, eu estou pensando em capacidade de adaptação, a minha adaptabilidade, e a capacidade de aprender a aprender. Senão não há desenvolvimento de competência. Tá certo? Eu preciso, obviamente, quanto mais conhecimentos, melhor, mas não é suficiente. Aí tem 3 frases importantes, eu não vou lê-las, mas só o destaque aqui, ó, do Zarifian. A responsabilidade das situações profissionais com que nos deparamos. Então, assumir isso. Tá? A capacidade de agir eficazmente de um determinado tipo de situação, do Perrenu. Aqui, manifesta na ação ajustada diante das situações complexas, imprevistas, mutáveis e sempre singulares. Eu não estoco conhecimento para saber em que caixinha de conhecimento eu vou quando eu tenho um problema novo. Eu também preciso de conhecimentos, mas eu tenho competências associadas à capacidade de enfrentá-los. Tá? Seguindo aqui, então, a noção de competência é sustentada por saberes conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Tá certo? Mais um slidezinho, tá certo? A questão é chave, é o seguinte, eu preciso de conhecimentos empíricos, factuais. Eu fico precarizado quando eu não consigo desenvolver conhecimentos factuais. Tá certo? Eu me distancio, tendo a ficar dentro de uma bolha. Por outro lado, eu preciso de conhecimentos conceituais, teóricos, densos. Eu preciso estocar esses conhecimentos, e eles são bastante transmissíveis. Mas, por outro lado, eu preciso não só desses saberes associados a conhecimentos, mas eu preciso saber fazer. Isso é incontornável. Tá? E, além de saber fazer, eu preciso ter atitudes adequadas para isso. E aí, muitas delas são derivadas de um processo de incentivos para poder dar conta do saber fazer e do saber ser, das atitudes, que não necessariamente são fácil transmissão. Então, toda a agenda de competência é sustentada por diferentes tipos de saberes que estão associados ao conhecimento, ao saber fazer e às atitudes ligadas a essa visão que a gente está tentando colocar de resolução de problemas. Tá? Aqui é um exercício, isso aqui não é uma matriz de competências, por favor, é só um plano de navegação tentando dialogar, certo? Com algumas dimensões, eu não vou andar todas, porque eu não terei tempo, tá certo? Mas eu estou falando o seguinte, quais são as dimensões de saberes aqui estão nesse seminário a gente vai estar discutindo? Processos de trabalho como um todo, pedagógico, pessoas relacionais, ensino e aprendizagem, os específicos da carreira do professor, essa visão sistêmica, funcionamento integrado das instâncias dentro e fora da escola, o propósito, qual é a função social da escola, como é que a gente pensa, como é que é possível pensar os saberes que estão associados a essas competências sem entender a ideia de resultados esperados sobre o estudante? E a questão social, efetiva, relacional, como é que eu posso pensar isso sem responsabilização, autonomia e comunicação? E aí, penúltimo ponto aqui, para a gente não esquecer,
que é como é que eu penso o desenvolvimento profissional e a relação de autonomia, porque eu preciso criar um equilíbrio entre essas duas coisas que estão colocadas aqui, olha só. Eu posso ter uma situação limite, que eu invisto radicalmente no desenvolvimento pessoal, fazendo com que resolva os saberes para resolver problemas, e ter uma baixíssima autonomia para exercício disso. Isso pode gerar uma situação quase de impossibilidade. Então, o que eu preciso dar... Ou posso ter o contrário. Tá certo? Qual é a minha questão toda? A gente não está em outro país. As potências associadas ao poder de decisão estão dados num marco regulatório institucional. A gente não vai virar a Finlândia do ponto de vista regulatório institucional. Seremos o Brasil. Tá certo? E a questão é como é que se exerce a autonomia dentro desse processo. E aí a questão não é uma questão contraditória, é que é o seguinte: todos os padrões de interação estabelecidos na rede de ensino, gestão escolar e educacional, interferem no desenvolvimento profissional. Eu preciso ter uma ideia de alçadas. E mesmo o diretor de escola, com mais restrições do que em outros países do mundo, pode, quanto mais eu desenvolva as competências dele, entendendo qual é o contexto institucional, exercer essa autonomia na sua máxima potência. É aquém do que em outros cenários do mundo, que tem muito mais flexibilidade sobre o poder de decisão? Com certeza, é aquém. Mas o fato de ter um sistema tão centralizado como o nosso cria dificuldades, no entanto, não impede a autonomia, e a questão toda é como é que a gente discute isso. Tá? Qual o tipo de abandono, de autonomia? A autonomia, quando é vista só como um abandono, é um custo, e é verdade. Por vezes, a autonomia não é autonomia real, é se vira aí. Tá certo? Se vira aí, não gera campos objetivos de práticas autônomas. Tá certo? Agora, para poder concluir aqui, autonomia possível e necessária, saber fazer funcionar em um ambiente de autocentralização, que é o nosso grande contexto institucional, e, obviamente, isso abre as nossas reflexões, enquanto gestores da escola, enquanto gestores de rede, para pensar o que é possível de ser flexibilizado ao ponto de, ao desenvolvermos esses profissionais para as suas competências bem instituídas e praticadas, lhe dar conta de responsabilização sobre as suas decisões e, portanto, ter mais autonomia na decisão. O último slide, tá? Só o que a gente está, quase uma síntese. O que a gente está tentando falar? Olha, é um desafio de da gestão de um direito, implica ser universal, gerar resultados e praticar a gestão da educação, aquela construção que a gente fez antes, tá certo? Uma mudança de estratégia, o estudante no centro, a capacidade de resolução, uma gestão democrática orientada para resultados e uma gestão orientada para a equidade. Né? De novo, quem são os todos que cabem no seu todo? Tá certo? E, por fim, uma mudança de mindset para o direito à educação. O exercício da autonomia como responsabilização, a gestão como espaço de construção permanente de competências e o engajamento do gestor no seu próprio processo de desenvolvimento institucional. Ou seja, o que a gente está tentando discutir nesse seminário como um todo é esse foco sobre desenvolvimento profissional nesta arquitetura global, mais geral, perdão, que a gente está colocando aqui, com a expectativa de que a gente possa ter uma troca intensa, mais aprendizados, trazer a experiência da manhã de hoje, a de hoje à tarde, de amanhã, e poder, evidentemente, sair nesse processo espiralado que eu estava tentando só usar como analogia, cada vez mais fortalecidos em torno de uma gestão do direito à educação, que, portanto, tem consequência de todos lá estarem e todos aprenderem. Muito obrigado.